eu estou muito feliz, né, de poder participar, de compartilhar um pouquinho com o pessoal aí de São Paulo. Adoro São Paulo, estive aí em março, faz pouquinho tempo. E é verdade, eu te acompanho já faz tempo. Acho que antes de formar eu já acompanhava seu site, porque eu sempre fui uma pessoa muito internauta, assim. E eu lembro que na época da faculdade eu pesquisava muito conteúdo na rede social, porque às vezes a didática dos professores não ajudam muito, né? Na UFBA os professores são muito, enfim, sisudos, aquela coisa, né, magistrados, e aí eu, jovem, estudante de direito, sempre procurava alguns colegas advogados para me auxiliar aí na jornada, e foi assim que eu te conheci. Quando eu formei, resolvi abrir o escritório, né? Eu sou de Salvador, mas eu advogo em Capim Grosso, que é uma cidade no interior da Bahia. Tem 3 anos que eu advogo aqui. E aí conheci a doutora Ana na internet, né? Achei muito massa o site. Tem uma playlist lá de direito de famílias que eu amo. Acho muito massa. E gosto da forma como você traz conteúdo para o público que é leigo, né? E para jovens estudantes de direito, jovens advogados também. Porque, infelizmente, a nossa legislação ela não é acessível, né? A gente sabe que eu, por exemplo, tomei conhecimento de muitos dos meus direitos enquanto mulher depois de iniciar a faculdade de Direito, porque mesmo que a gente tente ali ler a Lei Maria da Penha, ler o Código Civil, né? Para quem não tem uma formação jurídica, é complicado entender o que está escrito ali. É complicado para a gente entender, e aí a ideia sempre foi do canal é descomplicar. Tanto que eu falo para todo mundo, né? Que às vezes o pessoal me liga e fala assim: nossa, eu não sei falar, eu nunca fiz live. Eu falo: não tem disso, é bate-papo com amigo. E aí a gente deixa o pessoal assistir nossa conversa, tipo, na sala de casa, com um cafezinho nosso, para a gente, né, bater papo, que é justamente para trazer não só para aquela pessoa que é leiga, né, para o nosso público, o nosso cliente, as ideias, alguns assuntos diferentes, mas também trazer para o jovem advogado até a maneira descomplicada de ser. E é assim que eu praticamente desenho para os meus clientes, eu praticamente desenho para as meninas que passaram comigo de formação. Hoje a Tamires, que trabalha comigo, ela veio como advogada, veio como estagiária, hoje ela é advogada, então eu praticamente esmiuço, eu tento explicar com uma didática melhor, que é justamente para facilitar. E aqui em São Paulo, a gente tem uma dinâmica muito diferente, né? Da de vocês em outro estado. Então, para todo mundo que é de fora, quando eu dou aula, tem muitos alunos de fora. Porque a gente vê que dentro do instituto, ou até mesmo nas aulas online, falar nisso vai ter aula de guarda, tá? Agora em outubro eu te mando para você se inscrever. E aí a gente tem muita gente de fora, porque o pessoal daqui de São Paulo tem acesso mais fácil, até na época de presencial, tudo de conteúdo, ou até mesmo os cursos feitos para quem é daqui, né? Ou online, é muito mais acessível do que é para o pessoal de outras cidades. Hoje a gente vê que a turma do IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Família, eles têm bastante gente, eles têm no Pará, por causa do Dr. Zeno Veloso, que saudoso, que faleceu agora durante a pandemia, que trouxe o Pará, né, para dentro do Brasil, na cota, ali, vamos dizer, do direito de família. Nós temos alguns congressos já feitos no Nordeste, mas nós temos muito forte o Sul e o Sudeste. Por isso que a gente, né, procura trazer e ver que o pessoal o pessoal nordestino, eles têm uma sede de conhecimento tão grande, são uns alunos tão bons, tão aplicados, que chega a me dar coisa. Então, feliz que eu fico de escutar vocês. Ah, é ótimo. Inclusive, as minhas especializações eu fiz todas em São Paulo, porque realmente tem uma dificuldade maior aqui de a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo. E eu vejo que até as posições, né, judiciais, as decisões, enfim, a produção de saber jurídico dentro do direito de famílias, ela é muito maior no Sul e Sudeste mesmo. Eu gosto muito da Maria Berenice Dias, do Rolf Madaleno, essa galera aí que já traz, né, um posicionamento mais, enfim, rebuscado. O Conrado Paulino agora também está vindo com uma bagagem legal. Então, aqui na Bahia, a gente não tem ninguém numa expressão muito grande assim de direitos de famílias, nem advogando, nem produzindo
saberes dentro dessa área de atuação. Até o IBDFAN aqui ainda está construindo suas bases, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter contato com colegas como a doutora Ana, que estão em outros estados, estão aqui, permitindo que a gente tenha acesso, através dessas plataformas, a conhecimento rico, né? E que realmente faz muita diferença na nossa vida prática advocatícia. Ter uma especialidade em famílias faz com que a gente consegue atuar em garantias de direitos de uma forma muito mais eficiente. Sim. Tanto a gente está falando de uma discrepância dentro de tribunais, nós temos 24 tribunais diferentes, né, a respeito do Brasil inteiro, porque cada tribunal, então, cada um tem as suas regras judiciárias. Então, quando a gente, hoje, com os processos digitais, a gente advoga no Brasil inteiro, né? Eu tenho processos no Pará, eu tenho processos em 3, 4 estados do Nordeste, eu tenho um processo em Salvador, que, por sinal, não anda, entendeu? Terrível. Salvador é terrível. Faz, eu acho que 5 anos que o processo está aí. Essa semana passada me ligaram para ver se a gente estava para fazer um acordo, mas não me retornou também o colega. E aí a gente tem processos distintos. Rio de Janeiro é outro tribunal que quase não anda. Então, a gente está acostumado com o ritmo São Paulo, talvez às vezes Rio Grande do Sul, que a maioria das pessoas não tem, né, essa ideia. E do mesmo jeito, e aí eu vou trazer já puxando para o nosso tema, do mesmo jeito que a gente tem uma discrepância de questões de tribunais, de decisões, de maneira de ser, que tem hora que você fala, estou advogando em outro país e não dentro do mesmo território nacional, né? A gente tem uma discrepância do papel da mulher dentro da nossa sociedade. Em São Paulo ainda somos grandes, a maioria já tem o seu estudo, mesmo que seja do básico, a maioria tem acesso a uma série de coisas que a gente vê que não são em todos os estados que isso vem. Me conta um pouco dessa história, como que você vê o papel da baiana, assim, digamos, né? Dentro dessa sociedade. A gente vê, eu tenho alguns clientes nordestinos e eu quero deixar bem claro o seguinte, a gente usa alguns termos genéricos, tá, para facilitar, não é preconceito, não é nada a respeito que a gente fala assim, né? Eu não gosto de colocar todo mundo no mesmo balaio, mas é para ficar um entendimento mais fácil, né? Mas a gente coloca assim, a gente sabe que o homem nordestino, ainda por uma questão cultural, ainda vem o pátrio poder, né, o do homem, né, o patriarcado em si, vem com um peso muito grande, né, em cima disso tudo. Então, como que funciona isso? Isso ainda é uma lenda ou ainda funciona dessa maneira aí, pelo menos em Salvador, e pega a sua experiência dali para cima? Única coisa que eu vou te pedir, peraí, antes de você falar, eu estou me escutando, está dando microfonia. Então, se você conseguir, eu não sei por onde... Deixa eu colocar um fone. Pronto. Deixa eu ver se eu colocando um fone melhor. Eu hoje escutei a Carol... A professora Ana Carolina Mendonça, Carol Mendonça, que é muito militante, principalmente no direito. Ela me mandou, quando eu compartilhei a live, ela falou, gente, adoro esse termo, como é que você falou? Quando isso daqui ainda era mato, né? E ela falou, eu uso muito esse termo, e ela falando, gente, esse sotaque, e esse pronto, né, que vocês têm, tão gostoso, tão... Está me escutando? Tá travado? Para mim. Eu estou te escutando, tá? Estou te escutando, tá me ouvindo? Eu estou falando que a Carol veio trazendo desse sotaque gostoso, que vocês têm um termo. Olha que eu sou a rainha do bordão, mas quando isso daqui era mato, eu não tinha escutado ainda. E essa coisa do cheiro, esse sotaque mole. Ai, é uma delícia, gente, é uma delícia. Conta para mim, então, aí. Pois é, então, é isso mesmo. Infelizmente, dizer que o Nordeste ainda está um pouco atrasado com relação às evoluções de cunho feminista, não é nenhum preconceito, é uma realidade fática mesmo. E foi bom você mencionar essa questão de poder atuar em todo o território nacional a partir do processo eletrônico, porque eu comecei a ter clientes, né? Eu tenho familiares em São Paulo, né? Minas Gerais, eu tenho clientes também em outros estados. E aí eu comecei a notar até a postura do judiciário é diferente nos outros estados. E foi quando eu comecei a perceber que a gente está muito atrasado aqui no Nordeste. Aqui eu advogo no Nordeste, no Maranhão, em Pernambuco e aqui na Bahia.
Aí tem processos no Paraná, no Mato Grosso e alguns em São Paulo. E aí eu vejo que no Sudeste é completamente diferente, a realidade social é muito diferente. Aqui realmente a mulher ainda está naquela visão retrógrada de que é cuidado do lar, cuidado das crianças. Os homens têm ainda a função de provimento, e isso coloca a mulher numa relação de dependência financeira que culmina em violência doméstica e familiar por diversos fatores. Eu, enquanto integrante da Comissão de Promoção à Igualdade Racial da OAB aqui na Bahia, acabei aprofundando nos estudos feministas e antirracistas e descobri dentro desses meus estudos que as mulheres negras são as maiores vítimas dessas violências contra a mulher. Inclusive, a gente, né, sempre tenta trazer formações psicossociais e também antropológicas multidisciplinares, né, associadas às legislações protetivas à mulher, para poder discutir essas bases da nossa sociedade nordestina, porque a gente vê que ainda está muito arraigado aquela concepção machista, racista, patriarcal, de que lugar da mulher é na cozinha, de que o homem tem que dar a última voz, de que realmente a mulher não tem a capacidade de gerir negócios, ou enfim, de ter a própria vida, de ter autonomia. E geralmente, quando essa mulher tenta ascender, ela ainda é podada por conta de um mercado, né, de trabalho extremamente preconceituoso, que acha que a mulher não dá conta de determinadas demandas. Eu vejo isso muito na minha lida com o cliente diariamente, de técnicas que eu preciso adotar enquanto advogada para quebrar o preconceito de que uma advogada mulher preta não é capaz de resolver meu problema jurídico. Apesar de ter uma excelente formação, né, apesar de ter um currículo bem endossado, porque às vezes a pessoa não quer saber da sua competência técnica. Olha para você e já te julga, e isso já interfere de diversas formas no seu crescimento, né, social e profissional. E dentro das famílias não é diferente, né? Uma mulher que acaba tendo aí essa autonomia limitada fica mais sujeita a essas relações abusivas. E isso é gritante aqui no Nordeste. A gente ainda está a passos curtos nesse avanço social de trazer a mulher para um cenário mais igualitário, né? No sentido de que a gente tem que realmente fomentar equilíbrio nas relações. Não, se é complicado, né? A gente está falando aí até de uma questão de violência. Gente, vocês vão me desculpar que eu vou ficar meio torta, porque eu não sei, meu celular tá pesado, meu anel aqui de luz tá caindo. E aí, o que acontece? Aqui, às vezes, eu dou, dentro das lives, você me acompanha, o exemplo de uma pensão, às vezes, de 5, 6, 7 mil reais. Falando de uma criança, ok? Eu tive criança já dentro do escritório que custava 20 mil, fazendo equitação. Nós estamos falando que muitas vezes 6, 7, 8 mil reais, vamos colocar, às vezes é a renda anual de uma família inteira dentro do Nordeste. Então, é uma realidade completamente diferente, onde a mulher não sai daquele casamento porque ela não tem para onde ir mesmo, daquele teto, onde ela se submete ao poder do marido, né? Ela saiu do pai para casar, casa muito nova, saiu do casamento. Muitas vezes ela tem o filho homem que manda nela, né? Todo diante daquela situação complicada e tal. Então é bem difícil. São realidades muito, muito distintas, né? Muito distintas disso tudo. Então, o que acontece? É bem difícil, sabe? É bem... como que você explica para uma mulher dessa? Olha, você sai, vai trabalhar, você se faz, você é independente, você é igual, se ela não vive isso. Ela não cresceu sabendo disso, né? É isso que você eu acho que trouxe uma foto onde está você e suas duas sócias, né? Semana passada ou semana retrasada, que você fala, quando ninguém acreditava que a gente podia, né? Dentro dessa história que você falou, como que alguém acredita numa advogada preta, mulher, né? Que veio do nada, e não pensa você, talvez de uma maneira não tão explícita, de uma maneira mais velada, às vezes de uma maneira, de uma questão mais assim. Eu também sofri o preconceito e ainda sofro às vezes por ser mulher. Como que a gente pode pensar que, por exemplo, o CEO, né, que são os chefões das grandes empresas, seja uma mulher e se fosse um homem no mesmo cargo, a gente ainda ganharia menos, né? Como que a gente não consegue, ao trabalhar, ser tão promovida quanto o nosso marido, o nosso ex-marido? Porque
porque a gente tem que chegar cedo em casa. Quantas vezes você... Aí pensa você, como empresária, tá, Noemele? Pensando da seguinte ideia. Poxa, eu tô com o escritório bombando, bombando. Aí eu vou contratar uma funcionária, cabo de 3, 4 meses ela engravida, ela vai ter que ficar fora um ano. Eu não posso, isso é um custo. Entendeu? Isso tudo, gente, parece uma realidade tão fora, tão longe, Não tão é. novela das 6 no tempo do imperador, mas não é. É uma Não coisa é, não é. de hoje, daqui, né? Exatamente. E é bem isso que você falou. Aqui no escritório tem minha sócia e tem mais uma equipe de parceiros jurídicos. Nós somos 8, aproximadamente, né? E aí, o que é que acontece? Eu fico na gestão estratégica, a minha sócia cuida das finanças. E ela, na hora de fazer a contratação, realmente levou em consideração esse ponto. Nossa, a gente vai contratar, porque a gente estava contratando uma recepcionista nova. A gente vai contratar uma mulher, e se ela engravida? Isso tem todo um custo para a empresa. Infelizmente, ela, enquanto gestora financeira, claro que vai pensar nos custos, né, financeiros de ter esse tipo de contratação. Só que aí é onde a gente precisa trazer políticas afirmativas dentro de empreendimentos, né? Porque, infelizmente, isso não é uma coisa que pode inviabilizar a ascensão da mulher na sociedade. Inviabilizar, porque assim, naturalmente, nem toda mulher vai ser mãe. Né? As pessoas têm essa ideia de que as mulheres nasceram para parir. E minha mãe fala muito isso para mim, porque minha mãe veio dessa sociedade machista e patriarcal. Eu não quero ter filhos, né? E aí eu falando, Você, eu não quero ter Noemele, não filhos, quer ter filhos? não quero ter filhos, porque eu penso que assim, se eu tiver filhos, em algum momento eu vou ter que abdicar da minha carreira, eu sou muito apegada à minha carreira. E aí eu fico pensando, poxa, a concepção social de que uma mulher, para ser feliz e completa, tem que ter filhos, ainda existe. Minha mãe me fala muito isso. Ah, mas você não vai ser feliz se você não tiver filho. Você tem que ter alguém para cuidar de você na velhice. Ah, você tem que ter para quem deixar seu patrimônio. E aí eu fico pensando, mãe, mas não é só para isso que a gente nasce enquanto mulher. Eu tenho muitas coisas para fazer além da maternidade. Não que eu veja a maternidade como um problema, mas eu não consigo hoje, atualmente, me conceber nessa função. E tá tudo bem. Tem mulheres que querem muito ter filhos. Tá tudo bem também. Cada um tem a sua realidade. O que a gente não pode fazer é colocar todo mundo na mesma caixinha e dizer que todas as mulheres devem ser mãe, porque a maternidade é uma coisa inerente à figura feminina, que é isso que as pessoas tentam incutir na nossa cabeça. Não, as mulheres têm mais habilidade de cuidado, as mulheres têm mais habilidade de educar. Não, as mulheres foram treinadas uma vida inteira por uma sociedade que nos colocaram nesse papel. Tem um livro que eu gosto muito de indicar aqui, que se chama O Manual de Autoafirmação Feminina, que é da Pamela Nunca Butler. vi. E é ótimo esse livro. É um livro bem antigo, acho que de 1950. E já naquela época, né, haviam essas discussões. E ela fala justamente sobre isso. Qual é o papel social imposto à mulher e qual é o papel social imposto ao homem. E por que, quando a gente não está nesse papel, as pessoas nos veem com maus olhos. Então, a mulher que é gestora, tal qual o meu caso, é sempre uma mulher mandona, é sempre uma mulher, né, que não nasceu para casar. Ah, mas eu É tenho uma filho e coisa. também sou considerada mandona, tá? Quando você é É mesmo. decidido e sabe o que você quer, você é considerado mandona na vida inteira. Controladora, Justamente. isso todo mundo É, fala. exato. Você é, Verdade. porque você não sabe com quem você pode contar e a vida vai. Isso eu escutei de uma amiga hoje cedo. Meu, a vida não te dá escolha de você não ser forte. E aí você vai, mas toda pessoa que sabe o que é considerado mandona, considerado, né? Uma pessoa Ah, é difícil. verdade. De fato. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode se enquadrar nesses papéis. Eu acho que a gente tem que entender a nossa própria natureza. Eu sou muito adepta do se conheça e faça o que te deixa feliz. Inclusive, é isso que eu falo para as minhas clientes que chegam para fazer o planejamento matrimonial. Porque às vezes elas vêm com uma concepção completamente equivocada do que é o casamento, né? Inclusive, recentemente aconteceu uma situação muito inusitada de que eu fui contratada para fazer um planejamento matrimonial, fiz o pacto antinupcial do casal, 5 meses depois eles me ligam divorciando. Eu fiquei assim, meu Deus, dei azar para essa galera. Mas é porque, assim, eles não analisaram o que realmente precisa se analisar para ter um casamento de sucesso. Que vai ter sucesso porque as pessoas mudam ao longo da vida, nós somos muito voláteis. Mas havia ali, eu já conseguia notar uma discrepância dos valores. Ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Apesar da realidade local aqui nordestina. E ele já era mais naquele papel de que a mulher tem que cuidar da casa, do lar e não sei o quê. Eu falei, olha, esses dois vão entrar em atrito. Mas eu, no Isso não papel é de uma advogada. decisão dele. Isso não é uma decisão dele. Exato, É uma decisão dela. O seu filho exatamente. casa 1 mês, 2 meses depois que o neném nasceu, se eu vou voltar depois, se eu vou ficar, né?
2 anos, se eu vou tirar um ano sabático, óbvio que tem a questão financeira. Hoje em dia, todo mundo no casal, principalmente aqui em São Paulo, porque o custo de vida daqui é absurdo. Tanto que a gente estava Muito alto. falando, né? Trouxemos a realidade que uma criança aqui custa 7 mil reais. E aí eu falei, eu tenho a noção que isso é salário, até de gente daqui de periferia, né? Das regiões menos abastadas de São Paulo, sim. Mas a gente sabe que é isso. Então, o casal depende, né? Eu tô fazendo um divórcio que ela tá quase ganhando a mesma coisa que ele. E aí ela veio e falou assim, escolher uma escola super cara. Eu falei, pensa bem. Eu falei, é do seu bolso que sai. Eu falei, tem que viver numa adequação de uma realidade, né? E aí, então, toda mulher hoje trabalha, porque o casal não dá, é difícil, né? O cara que ganha tão bem a ponto de sustentar. Ou ele já vem com a ideia de que ele não é obrigado a isso, e ninguém tem obrigação de nada. Ou eu tenho o quê? O obrigado o quê? Não é, eu sou obrigada a ser mãe? Não, é uma coisa super boa. Agora, se você está fazendo, é a mesma coisa da adoção, tá? No Emery, tem aquela ideia, se você está fazendo isso por você, para ter companhia, você já foi pelo motivo errado, breca, joelhinho colado um no outro, né? Para não fazer neném, porque não dá. Filho é uma complementação é uma realização de um sonho de uma outra maneira, mas não vai ser companhia. Porque eu vou falar como mãe de adolescente de 18 anos. Primeira coisa que faz quando arruma namorada é, ó, no fim de semana. Sai fora. E ela tem que se mandar, porque é a vida que tem que viver, entendeu? Aproveitar a adolescência, porque depois que eu brinco, falo, depois que a vida adulta começa, filha, acabou. Entendeu? Acabou. A hora que os problemas vierem de verdade, falei, acabou. Então, não é para companhia, né? É para uma realização, porque gosta. Eu adoro ser mãe. Você falou, eu não quero. Abri muita mão de muita coisa, viu, Naimeli? Não vou falar para você diferente, não a culpo. Foi por escolhas minhas, por exemplo, de abrir muita mão de coisa dentro de profissão. Perdi o time de ser juíza. Por quê? Porque não dava tempo de sentar, estudar, trabalhar e ainda cuidar dela pequena. Trabalhei muitas vezes com ela doente, preocupada. Fui fazer curso quando ela tá maior. Tanto que agora, eu brinco, falo, ela com 18, tá tão livre que eu falo, agora eu me sinto, parece que tipo você, entendeu? Eu ainda tenho essa responsabilidade. Solteira mas você sem consegue filho. comer sozinha. Tem uma outra... Eu estou readquirindo a minha vida. Eu, Ana, me redescobrindo como mulher. Porque meu papel de mãe diminuiu, né, naquelas preocupações. Então, é nisso que a gente tem que pegar. É nisso que a empresa... E aí, quando você tem uma cobrança muito grande, quando você está nessa fase mãe de criança pequena, trabalhando, esposa, às vezes você entra em parafuso porque você acha que você tem que ser 100% em todos os papéis e a gente não dá conta. Não dá. Tá tudo bem de um dia a casa ficar suja, tá tudo bem de um dia a criança comer miojo ou McDonald's, tá tudo bem que você, naquele dia, resolveu falar pro marido que você não quer namorar, entendeu? Tá tudo bem que você chegar pro chefe e falar, não tô dando conta, ou explicar o porquê que foi errando, mas a gente nós temos que aceitar, primeiramente, de que a gente não consegue dar conta disso. E onde que faz isso? É o que você falou. Minha mãe me criou para ser mãe, vem na cabeça machista, vem com uma série de situações. De você entender que você não precisa cumprir o sonho dela. Você tem que cumprir o seu papel, o que você quer. E isso eu dou muito... como que eu falo? Orgulho não, deixa eu falar. Eu não sai um termo sem ser tão feio do que o que me vem na cabeça. Mas eu dou muito valor. Beleza, ficou bem melhor do que pagar pau. Eu dou muito valor. Você é ótima. Mas é o que me vinha na cabeça. Eu pago pau para pessoa, né? Então eu dou muito valor naquela mulher que se reconhece que não quer, que não sucumbe a um sistema quando fala que não quer ser mãe, por exemplo. E é muito difícil, inclusive, não sucumbir a esse sistema, porque a gente é empurrada para isso todos os dias. Mas aí você foi falando uma situação, né, da mulher contemporânea hoje se entender que não tem como dar conta de tudo. E muitas vezes a gente fica nessa sobrecarga porque a gente tem a formação masculina muito no sentido de que as mulheres que têm que cuidar da casa, do lar, dos filhos, e os homens têm que realmente trabalhar fora, etc. E aí, hoje em dia, não cabe mais isso, porque as mulheres trabalham fora, porque, como você falou, o custo de vida de uma família hoje em dia é muito alto, não tem como o homem ser provedor sozinho. Só que, apesar deste homem não ser mais o provedor sozinho, ele não incutiu que trabalho doméstico é trabalho de quem tem casa. E aí as mulheres ficam sobrecarregadas no cuidado
da casa e manutenção dos filhos. Eu vejo muito isso aqui todo dia. Mulheres reclamando que o marido não sabe botar uma roupa na máquina, o marido não sabe varrer uma casa, o marido não quer levar o filho na escola. Ah, o marido acha que pagou as contas, já fez tudo, não quer dividir essa tarefa doméstica comigo. Gente, isso não cabe mais na sociedade que a gente está. A gente tem que Aí é entender onde que a as gente coisas dá, mudaram. aí é onde a gente dá as ideias doidas para os clientes. Passa uma semana sem lavar a roupa dele. A hora que ele chegar, você fala, então, se não tá escrito na certidão de casamento que eu sou obrigada, em canto nenhum que eu sou obrigada, a hora que ele tiver uma cueca na gaveta, eu quero ver se vai achar que é coisa de mulher ou coisa de homem. Entendeu? Essa é a primeira ideia doida que eu sempre falo, né? Mas muito mais, eu vejo, eu não sei aí, né? Aqui, pelo menos dentro do meu escritório, 25 anos de janela, quase a tua idade, eu falo assim, eu vejo muito mais gente reclamando por questões dessas domésticas, do não lava roupa, não olha o filho, não quer saber, do que por traição, fim de casamento. Muito mais por uma Mesmo. coisa do que por outra. Aqui o povo reclama muito de traição, Ana. Nossa, e baiano e nordestino, na verdade, de um modo geral, tem essa má fama mesmo de serem os Eles têm uma infiéis do rolê. malemolência deles, esse jeitinho que eles vão indo, é 2, é 3, né? O cara não consegue Isso é muito logo uma normal. mulher só. Gente, aqui tem muita família simultânea, muita. O INSS que sofre com desdobramento de pensão. Você tem que ver o tanto que tem. Aqui, toda hora acontece de chega alguém para o inventário e aí, de repente, ó, apareceu 2 filhos lá do meu pai depois que ele morreu. Toda hora. Isso é muito comum. E, às vezes, as mulheres sabem umas das outras, né? Que o cara tem 2 famílias e aceitam, porque, inclusive, essa visão, né? Que eu também acho machista, de achar que o homem tem direito de trair. Minha mãe, inclusive, falava isso pra mim. Ah, se seu pai só me traísse, tudo bem, não estava nem aí. E eu realmente incuti isso na minha cabeça de que é normal os homens traírem, né? E agora eu fico tentando desconstruir essa ideia de que, olha, não é normal não, isso aí é um desvio de caráter. Tudo bem se a pessoa tem uma relação nesse sentido, né? Porque hoje existem várias formas, poliamor, né? Os trisais por aí. Se todos estão de acordo, ok. Mas se não tá, fica complicado. Ah, tem alguém falando que o meu tá dando eco. Gente, Tá não tem dando como. Aqui no escritório dá eco mesmo, que a sala é muito abafada. Mas aqui em São Paulo, eu contei aí umas 2, 3 lives atrás, contei, né, de família que acontece, mas aqui em São Paulo é muito mais difícil, né? Não só por, eu acho que uma dinâmica de vida, até mais cultural também, mas é aí que tá, né? As famílias simultâneas nordestinas, se você é obrigado ou não. Me conta uma coisa, você estudou em escola pública a vida inteira? Estudou em escola particular? Você teve oportunidade de ter uma educação privada ou você sempre veio a partir aí de educação? Que é o perfil, Pública. né? Então, veja bem, minha família é um pouquinho, né, diferente do perfil tradicional nordestino. Na verdade, isso é até interessante a gente falar, porque a gente consegue ver os impactos do divórcio para a família. Meus pais eram muito bem estruturados, eles são daqui do interior, inclusive daqui da região. Meu pai é de Jacobina, aquela cidade aqui perto de Capinhoso, que eu também atuo, e minha mãe é de Riachão do Jacuí, que é também aqui próximo. As duas ficam cerca de 1 hora de distância daqui de onde eu moro. E aí, o que é que acontece? Eles casaram cedo, foram morar em Salvador. Na minha infância, eu estudei em escola particular, quando meus pais eram casados. Mas aí, eles não se planejaram para o divórcio. Minha mãe era empreendedora, tinha lojas, né, lá na capital. Eles tinham um patrimônio relativamente bem estruturado, conseguia dar conta de manter a família, né, quando estavam juntos. Quando divorciou, minha querida, foi cada um para um lado e foi um caos na nossa vida. Aí, meus irmãos e eu passamos a estudar na escola pública. Mas para mim foi ótimo, amadureci muito enquanto ser humano, porque a vivência na escola particular é muito elitizada e eu talvez não tivesse a concepção social que eu tenho agora. Aí eu formei na escola pública, no ensino médio, fui para a escola pública e estudei na Universidade Federal também, na graduação. E por conta dessa fragilidade da minha família, do rompimento da relação deles dois, que não foi planejada, e aí também por conta da violência doméstica que minha mãe sofria, porque realmente existia aquela idealização de que o que Deus uniu, o homem não separa. Minha mãe passou 16 anos casada com meu pai e sempre sofreu violência doméstica. Inclusive, Nossa. alguns dos meus tios me contam que durante a minha gestação, ele praticava muita violência doméstica contra minha mãe. E eu fui a primeira filha, eu sou a mais velha dos meus irmãos. Eu lembro que eu fui fazer uma sessão terapêutica uma vez e a minha terapeuta pediu para eu trazer um relato do meu momento da gestação.
E aí muitas coisas, né, das emoções que eu sinto hoje, dos gatilhos que eu tenho, vem desse período aí da vivência gestacional da minha mãe, que ela sofreu violência doméstica com meu pai. E aí eu fico pensando, nossa, como que a família tem impacto na formação de adultos saudáveis, na construção de uma sociedade melhor. É isso que me encanta no direito de família. É a primeira e a maior e a mais importante instituição da nossa sociedade. A gente tem que preservar isso, não no sentido de manter as pessoas unidas, homem e mulher, ou homem, mulher, mulher, a qualquer custo, mas de instruir para que as pessoas entendam que ter uma família pressupõe responsabilidades e direitos e que a gente precisa conduzir isso de uma maneira que seja funcional para todos os envolvidos. Então, não é legal ser uma mulher que está ali vivendo num relacionamento abusivo, ainda que seja para manter o ideal de família para os filhos, porque as crianças sofrem. Eu e meus irmãos temos sérios traumas do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu vejo os gatilhos quando eu estou em alguma relação. Dado o comportamento que meu pai tinha com minha mãe, eu imagino que o meu companheiro vai agir assim comigo. Foi até uma das minhas últimas sessões terapêuticas, a gente estava justamente abordando essas questões. E aí, quando eu comecei a estudar mais direitos de família para me especializar, tem inúmeros estudos psicológicos que falam acerca disso, das crianças que sofrem a violência doméstica indiretamente, né? Porque a violência praticada contra a mãe causa os efeitos nos filhos. Até a questão da autoalienação parental. Hoje, minha irmã mais nova tem ojeriza ao meu genitor, meu pai, né? Ela não gosta de conviver com ele, porque ela vivenciou muita violência doméstica dele para com minha mãe, e isso fez com que ela meio que tomasse as dores, né? Ela não consegue dissociar a imagem do pai do marido, né? Ela leva como se tivesse sido com ela, né? Mas se você... eu sempre falo, para quem não conhece, existe... para quem eu não sei se aí em Salvador tem quem aplique essa técnica, fora a constelação, essas coisas para vocês organizarem, existe uma técnica que eu faço semana que vem, eu vou fazer um curso, são 14 tipos, que chama Renascimento. Você já escutou falar? É uma eu acho que já. Uma técnica É de regressão intrauterina? Também. Eles fazem vários tipos. Eles fazem o dos ancestrais, eles fazem o da piscina, eles fazem tudo. E tem uma que é a do parto. Então, por exemplo, você viveria, você talvez, diante do seu renascimento de parto, você tivesse algumas, que eles vão até a sua concepção e voltam, você teria esses flashes, você sentiria no corpo o estremecer, no caso até dessa violência vivida. E é o que eu trouxe na live, até que eu falo sobre educação Maria Montessori para questões de guarda. Eu não sei se você viu essa. Eu vi. Achei ótimo. É muito nítido, né? Essa questão da formação, de falar mal, você vê isso com a sua irmã. Você pode nem ter escutado, mas você sente. E aí eu falo, criança é esponja, porque ela sente o que está acontecendo em volta e espelha, porque ela reflete, né? Aquilo que ela tá acontecendo, ela não entende. Tanto que muitos se sentem culpados, muitas pessoas, muitas crianças acham que aquilo é por culpa dela, ou acham que foi alguma coisa que ela fez e trazem para o adulto. E aí é o que eu falo, que eu acho que é o fabuloso no ser humano, né? Isso eu trago dentro do direito de família, eu procuro fazer um atendimento humanizado para os meus clientes. E não pensa vocês que eu passo mão na cabeça de todo mundo, não. Semana passada eu fiz uma consulta, o cliente até fechou comigo, que eu acabei com o cliente na frente da mãe dele. Eu acabei com o cliente na frente da mãe dele. Eu falei, a mulher vai mandar ele desligar e vai falar, você tá louco de contratar essa mulher. Aí eu falei para ele, o que você tá fazendo que você tá repetindo? O teu filho nada mais é do que a repetição sua. Porque eu tive uma única vez com você e eu vejo muito do que você está me relatando no que eu vi, de você comportado sentado. E aí a mãe falou, sabe por quê, doutora? Eu falei, ela vai acabar comigo, né? Mas é porque ele está repetindo a história do pai, porque ele viveu a mesma situação com o pai. Eu falei, então tá, somos seres evoluídos, estamos vivendo outra época e cabe a você cortar este padrão. Então cabe a nós mulheres também criarmos os nossos filhos homens, limpando, organizando, dando boneca para brincar, para aprender a ser pai, varrendo, lavando, fazendo ele lavar sua própria cueca, fazendo ele ajudar em casa, não tendo essa coisa, isso é brinquedo de menina, fazendo o menino usar rosa, uma coisa besta, fazer o menino usar rosa, uma camisa polo rosa, por que não? Entendeu? Fazer o menino usar azul, parar de tratar, tua filha tem obrigação de lavar a louça e teu filho pode ficar sentado no sofá jogando, não. Igualdade, ensinar o respeito desde pequeno, porque só assim a gente vai conseguir mudar para as próximas gerações. Não tem como ser de outra maneira, se não é através do exemplo,
através da educação. A gente não tira o chip, infelizmente. A gente não é que nem um aparelho, que a gente leva o número para um outro aparelho novo, mais potente, melhor e mais moderno. A gente tem que fazer o que a gente sempre fez, que é através da educação, através dos exemplos, certo? Então, vamos tentar, né? Vamos tentar. E é uma tarefa difícil educar crianças nesse mundo machista. Eu tenho um irmão, né? Minha mãe casou-se novamente, depois separou do meu pai, e tenho um irmão de 8 anos. E eu me vejo muito nesse papel de educadora com ele, de tentar desconstruir a formação que a gente teve, né, na época da infância. Porque é bem o que você falou, quem educa os nossos companheiros foram as mães deles. A gente entende que naquela época não tinha essa evolução, mas hoje nós já temos a oportunidade de fazer com que a próxima geração seja diferente da anterior. Então a gente tem que realmente agir nesse papel de orientar os meninos, os adolescentes a serem bons maridos, né? A serem bons companheiros, a serem bons homens, porque infelizmente a gente não pode permitir que isso se perpetue, senão vai virando um ciclo vicioso ali. E é por isso que é importante, sim, tratar o direito de família de maneira humanizada. Tem que ter esse atendimento humanizado. Não tem que ter diferença, né? Somos seres humanos tratados. E falar com o menino, você chora sim, porque homem chora, homem sente, você é ser humano, antes de ser qualquer coisa. Antes da sua opção sexual, você é pessoa, você é um ser humano, dói em você a mesma coisa que dói em mim, vem em você o mesmo sentimento que vem em mim, entendeu? Você tem que aprender a pedir desculpa, a confessar que errou, todos nós. É criar o ser humano de uma maneira diferente. E isso é uma das coisas que eu trazia pro pai da Laura, quando eu era pequena, da minha filha, que eu sempre dizia o seguinte para ele. Eu falava assim para ele, vamos educar, sem bater. Se tiver que bater, chegar no extremo, você me fala. Eu falei, até eu mesma posso dar, né, um catiripapo, vamos dizer assim. Né? Mas eu falei para ele assim, você nunca bate. Aí ele ficou parado, meu ex-marido é espanhol, tão machista quanto nordestino, ok? Aí ele ficou me olhando e falei, porque se ela achar que é normal apanhar do pai, ela vai achar que é normal apanhar do marido. Então, não tem que bater. Primeiro, a gente não tem que educar na violência. Óbvio que tem dia que você perde a cabeça, dá aquele chacoalhão. Dava, óbvio. Não tem... A mãe que dizer que nunca... Que me falar, com todas as letras, certo? Nunca chacoalhou um filho, eu vou falar, ó, essa mulher não criou essa criatura mora numa bolha, entendeu? Ou ela toma tanto Rivotril que ela não se dá nem conta do que... Ou ela não se dá conta do que fez, ou ela realmente não faz, porque ela não sabe nem quem ela é. Né? Porque não tem quem nunca tomou um safanão da mãe, né? Mesmo das mais pacienciosas, uns 3 berros para oxigenar o cérebro. Mas eu falava, não vai bater, não é por aí que tá. Você explica uma, explica duas, aí começa, né? Tira aquilo outro, até conseguir resolver essa situação. Me conta só uma coisa para a gente... eu não falei para você, ó, já vamos para os últimos 15 minutos de live. Eita, meu Deus, passou rápido demais. Me conta uma coisa, como que funciona? Vocês têm delegacias especializadas de mulher aí na Bahia, de uma maneira, pelo menos Salvador, eu sei que interior não deve ser. Como que é tratada na questão da violência doméstica? Então, ó, Salvador tem, as cidades maiores têm. Aqui em Capim Grosso não tem, mas Jacobina, que é aqui no lado, né, que é a cidade até que meu pai reside, tem a delegacia especializada. Porém, é que aqui o aparato policial é muito ineficiente. Não sei como funciona em São Paulo. Você liga e ninguém vai. Você vai registrar a ocorrência, não tem delegado. É terrível. As mulheres são destratadas, não tem, né, preparo de quem está lá na delegacia para acolher essa mulher. E aí a gente trabalha aqui muito no preventivo, no sentido de tentar orientar a mulher que ela tem uma rede de apoio, porque aí ela consegue sair mais fácil desse ciclo de violência doméstica e familiar. Então, até incentivo muito as mulheres ao meu redor e até as minhas clientes a terem independência financeira e emocional, porque aquela imagem patriarcal, machista, de que a mulher tem que ter um macho ao lado, faz com que as mulheres se joguem em relacionamentos abusivos. Eu já me vi nessa situação, inclusive. Inclusive, às vezes, quando a gente tenta ter uma postura mais assertiva enquanto mulher, as pessoas não raramente nos comparam aos homens. Eu já ouvi muito da minha recepcionista, nossa, doutora, você parece um macho. Porque realmente a ideia que tem da mulher é que ela tem que ser sempre angelical, delicada, ela tem que ficar ali naquele papel de cuidado da prole, do lar.
Então, nunca associa uma mulher a esses papéis de gerência. Mas é imprescindível que as mulheres assumam essa figura de gerência, ainda que não seja de negócios, mas da própria vida, para poder a gente ter liberdade e autonomia para se desvencilhar de relações abusivas. Então, quando a gente entra num relacionamento, né, eu vejo muito isso daqui, na concepção de que o outro tem que prover, de que eu tenho que ficar na exclusiva dedicação do lar, não que trabalho doméstico não seja trabalho, é um trabalhão. Porém, isso já coloca você em desvantagem com relação a um relacionamento abusivo. E misericórdia, a gente tem que ressaltar isso. Homem ruim não vem com estrela na testa. A gente só descobre isso depois que já está envolvida, que já está emocionada, que já está apaixonada. E depois, para sair daquela relação, dá uma trabalheira. Então, pelo amor de Deus, procurem ser independentes. A gente tem que entender que muitas vezes o cara dá sinal, tá? O cara dá um sinal, outro, mas você passa, entendeu? E aí você só vai conhecer a pessoa quando dorme, né? Quando você tá no mesmo teto. E aí eu falo, e normalmente, tá? A figura do abusador clássico, aquele que mina, do cara manipulador, do cara narcisista, que faz todo aquele relacionamento, que ele vai te minando por trás, que ele vai tirando as suas forças. Normalmente eu falo que esse cara é o estelionatário emocional. É o 171 do amor. Por quê? Porque o cara ele conversa com você, o cara tem uma facilidade muito grande de pescar o que você quer, o que você precisa. A gente tá carente, você sai contando, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou meu sonho é esse. O cara, ele te alimenta disso e depois quando ele te vende isso, você fala, achei o príncipe encantado. Todas as mulheres olham para tua cara e falam assim, caraca, meu, você deu a sorte grande. Você fala, aí quando você vai vivendo o relacionamento, que você até você se dá conta e você muitas vezes não tem força para sair, o que acontece? Quando você larga, ainda você escuta de todo mundo. Caraca, você largou um homem desses, eu falo, fica com ele. Entendeu? Fica com ele para você, sabe? Tô te dando todos os números da rifa. Pode ficar. Por quê? Porque é a pessoa. Então, é isso. E muitas vezes, que nem você falou, os gatilhos vivem, gente. Você não precisa viver num relacionamento abusivo por anos. Às vezes, a quantidade pequena mesmo, dependendo do grau, do seu estresse, do nível do que você viveu, né? É tão grande que vai deixar gatilhos, como você disse, para a eternidade. Não só aquele que você viveu pessoalmente como pessoa, né? A Ana ou a Noemele como pessoa, mas aquela que você viveu enquanto filho. Porque olha o que você contou, né? Deixa eu só mandar 2 beijos. A minha amiga Fernanda Monique de Vitória tá gravidinha, minha amiga linda. E o Emerson, que grande amigo meu também. Fui fazer direito por causa dele e assistir aula com ele. A gente saía para debandar de sábado à noite e assistir com aula que ele já estava 3 anos adiantado, fui fazer direito por causa do Emerson. E aí a gente está falando isso, a gente vai viver gatilhos eternos. E isso, gente, só com muita terapia, com muito autoamor, e aí é onde eu vou falar para você. O que a gente faz, né? O que a gente pode desenvolver nessa mulherada de ser orgulho, de ser... Vou falar uma coisa que você me corrige se eu estiver errada, entenda, e depois eu só trago uma outra frase para você. Preta, pobre, né? Mulher que mora longe. Vamos dizer, o que você faz, você, no Emélio, incentiva as suas clientes para dizer, eu tenho que ter orgulho de quem eu sou, do que eu vivo? Olha, é aquela coisa, né, que eu sempre digo de fato. A gente tem que entender a nossa origem, as nossas raízes. Eu gostei que você trouxe isso no texto. Para a gente entender de onde a gente veio. De onde a gente veio é importante para a gente se definir enquanto ser humano no presente, para você entender suas vivências, a sua realidade, por que é que você sofre preconceito, por que você reage dessa forma. Então, se perceber nessa realidade é importante. Mas isso não define o seu futuro. Então, realmente, ser uma mulher preta, pobre, e eu vou ressaltar periférica, porque eu nasci e cresci numa favela em Salvador, não definiu o meu futuro. Eu poderia ter me desestimulado dali. Né? E eu vejo que muitas mulheres se desestimulam por conta da realidade, de ver aquela raiz lá e pensar, nossa, eu tenho que ficar nisso daqui porque eu não tenho perspectiva. Mas não, você tem sempre a possibilidade de sonhar e de ser maior, né? Então, eu gosto muito de dizer isso para as minhas clientes. Você não precisa ficar parado onde você já está. Você precisa compreender o que você está vivendo. Você está num relacionamento abusivo,
se você tem uma família, né, humilde como é a minha, se você veio de uma sociedade marcal, tradicional, machista, como é o meu caso, você precisa entender tudo isso para você verificar quais são as dificuldades que você vai enfrentar. E a partir dali se arme e saia. Viva, seja feliz e alce seus voos. Eu acho que nada pode impedir a gente quando a gente tem determinações. Mesmo que as pessoas digam que a gente é mandona. O que a gente tem que entender, a gente cai, eu falo assim, é tão horrível isso, porque tudo que a gente está falando são coisas básicas, né? Você tem direito a ser quem você é, de você ter as suas escolhas em pleno 2021. Aí quando a gente traz isso, né? A gente parece que está batendo sempre na mesma tecla, chovendo no molhado, mas a gente vê o quanto as pessoas ainda são criadas, as pessoas em geral, né? São criadas dentro de estereótipos, dentro de caixinhas, né? Para seguir o rebanho, né? E aquela pessoa, a ovelha negra, nada mais é do que alguém que resolveu ser ele mesmo, né? Toda família tem uma ovelha negra. Talvez na sua seja você, porque não quer ser mãe, por exemplo, né? Ou sou eu escuto meu irmão mais velho falar da seguinte coisa: você tem muita personalidade. Eu falei, porque eu falo na cara das pessoas o que eu penso, porque eu não falo por trás, eu não gosto de fofoca. Se eu tiver que falar para você o que eu penso, vai ser para você. De você ser verdadeiro, você ainda é considerado. Então a gente tem que trazer, não é orgulho só do que você tem, é parar para se analisar. De entender que você pode fazer diferente. Não tem nada escrito, nem na sua certidão de nascimento, nem na sua certidão, nem no seu RG, nem em nenhum lugar do mundo de que você precisa repetir a história do seu pai e da sua mãe. Você tem que querer. Uma coisa básica, você tem que querer fazer diferente, você tem que querer evoluir e sair da mesmice, né? Deixar de ser mais do mesmo, que eu brinco, né? Você não precisa ser mais do mesmo, você tem que ser alguma coisa. Mas isso, mudança, é alguma coisa que vem daqui. Seja você mulher, seja você homem, seja você hétero, seja você homossexual, seja você preto, branco, azul, cor-de-rosa de bolinha, não importa. Entendeu? Basta a gente querer ser diferente. E sim, entender que... E eu sempre falo isso trago isso muito para os clientes, principalmente em caso de inventário ou guerras familiares que envolvem mãe e filho. Ah, porque minha mãe, você fala assim, porque minha mãe fez isso, aquilo, outro. Ela fez o máximo que ela podia com a ferramenta que ela tinha naquele horário. Você não tem como mudar isto de uma maneira diferente, né, Noemeli? Você não tem como fazer... Você tem como hoje, brigando com ela, fazer tua mãe voltar há 20, 25 anos atrás, fazer diferente? Não tem. O que você tem que fazer é respeitar a história dela, pegar o aprendizado e falar, daqui eu faço diferente, não é isso que eu quero para minha vida. Resolveu o problema. Você ressignificou tudo isso que está acontecendo, né? Então, é bem por aí. É bem no orgulho de ser o que você... Da onde você veio, mas entender que você não precisa fazer igual. Justamente. E não deixar o preconceito nos parar, né? Porque às vezes as pessoas sofrem tanto, e eu não vou dizer que comigo é diferente, ou foi diferente no começo da advocacia, porque a gente, enquanto mulher, também vive muito dentro da nossa profissão isso, por parte dos colegas, etc. Recentemente teve até um colega advogado aqui da localidade que veio no escritório me ameaçar, porque eu tentei mediar um conflito familiar, e eles aqui não têm essa prática, né? Tem muito aquela beligerância da advocacia, de que o advogado não se afasta das dores do cliente e acaba criando tumulto. Em processo de família, a gente não pode fazer esse tipo de coisa porque acaba prejudicando as relações familiares e o processo em si. Então, assim, a gente tem que também ter essa prudência, né? De não deixar o preconceito nos barrar. Na advocacia e em qualquer profissão, não é diferente. A gente tem que ser resiliente. Não julgar, né? A gente não tem direito a julgar ninguém. Por isso que quando o cliente vem, as meninas falam, você treinou fazer cara... Assim, não fazer cara de nada. A pessoa não sabe se eu tô feliz, se eu não tô, se eu tô bem ou não tô, né? Porque, na realidade, o cliente está me contando a história dele. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que entender naquela história. Eu não tenho que saber se ele tem, como você disse, em família simultânea. Se ela aceita ou não aceita a traição ou não. Eu tenho que entender se é a primeira, a segunda, onde que entra os bens. Eu tô ali para isso. Entendeu? Eu não tô ali para julgar se ela tá certa em aceitar a traição. Não sou eu que durmo com aquele homem. Se fosse eu, a outra mulher do cara, eu poderia até tentar discutir com ela se a gente está certo ou está errada de dividir o mesmo homem. Mas eu vim discutir se o cliente está certo, eu posso falar para ele, ó, isso eu sempre trago e traga isso para os seus clientes. Justiça é uma coisa, direito é outra. A pessoa pode ter direito, mas não ser justo. Aquilo pode ser justo, mas não ter direito.
entendeu? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu tô ali para traduzir daquela história, eu tiro toda essa perfumaria, vou lá na raiz de entender. Quando que tá, quem é que vem primeiro, quem que tem direito, que tipo de relação, existe afetividade o suficiente para ser duas famílias mesmo simultâneas, ou a gente deixa quieto, segue em frente, cada uma, sabe? Ou se eu não dou conta do caso, porque vai muito contra os meus princípios, óbvio que eu, Ana, não defenderia um cara que estuprou a própria filha. Não tenho emocional, estrutura para defender um cara desse contra o que eu acredito. Olha, sinto muito, eu não consigo te ajudar, o senhor procura outro profissional. Também não vou falar pro cara, porque eu acho que você está errado, que eu acho que você é isso, que você é aquilo. Não. Eu, Ana, não pego esse tipo de caso, o senhor, por favor, procure outro profissional que possa lhe ajudar. O senhor tem direito a uma defesa que não vai ser eu que vou fazer. Ponto. Resolvi o problema. Se eu vou dormir à noite pensando nesse cara ou internamente condená-lo, é problema meu, mas eu não vou externalizar nem para ele esse tipo de situação, né? E eu acho que a gente tem que agir dessa maneira. Eu penso justamente, eu aplico isso no meu dia a dia. É realmente essa questão que você falou. Eu concordo em gênero, número e grau. Direito é uma coisa, justiça é outra. E a gente tem que ter essa prudência, principalmente advogando em famílias. E o bom de ser advogada, eu achei muito engraçado quando você falou, perdi o time de ser juíza. Porque eu achei engraçado que a maioria, pelo menos eu fui assim como estudante de direito. Eu entrei para a faculdade querendo ser juíza. Mas lá, quando eu tomei pé do que era ser juíza, eu falei, não, isso aqui não é para mim. Porque eu sempre estagiei em órgão público, eu estagiei na DPE, na DPU, na Polícia Rodoviária Federal, e aí eu via que para ser magistrado tinha que ser servidor público e não tem nenhuma autonomia, e eu gosto muito da minha liberdade, de atender o cliente que eu quiser, de poder fazer o que você falou, tipo, me recusar porque não vai de encontro com os meus princípios, e eu não ia poder fazer isso sendo juiz ou servidora em qualquer área, então eu não perdi o time, eu acho que não era E eu para vou ser. te contar uma coisa, como a vida testa a gente. Eu amo ser advogada. Eu amo minha profissão mesmo. Eu faço bem, eu não vou ser mais modesta na vida. Eu sempre falava, não, faço bem. Por que eu faço bem? Porque eu amo o que eu faço. E por amar o que eu faço, eu vou fazer bem. Entendeu? Aquilo. É a mesma coisa. Se você souber cantar e amar cantar, você vai fazer o quê? Você vai cantar super bem, porque você ama aquilo. Não adianta me botar a cantar, porque eu não vou cantar nunca. Primeiro que eu não sei, primeiro que eu não acho que eu tenho voz, eu não gosto de cantar para público, eu não vou fazer bem. E aí veio aquela história, né? Vamos fazendo e eu brinco e falo assim, Deus me testa. A Tamires, que trabalha comigo, tá com 20 e poucos anos, falou, Ana, abri o concurso, eu vou prestar. Tudo bem? Eu falei, claro, você quer estabilidade, vem de pai servidor público, vai. Aí ela falou, vamos junto. Aquilo me deu até uma coisa, tem até dia 17, eu tenho até sexta. Aí eu fiquei, ela fala assim para mim, meu, você vai, todo mundo fala, você vai dar uma excelente juíza. Aí eu conversei com um amigo que é juiz, né? Falei para ele, meu, você acha que eu presto? 46 anos, qualquer, né? Quase 46, você acha que eu presto? Ele falou assim, Ana, você vai tirar praticamente o mesmo do que você tira como advogada em São Paulo, tal. Ele falou, e você vai estar sempre vinculado a um tribunal que te manda fazer o que quer. Você não tem a liberdade de fazer. Ele me convenceu ali que eu quero não ter que trabalhar de sexta, eu quero poder enfiar o dedo na cara do cara. Como que eu, como juíza, posso chegar para uma das partes e falar para o cara, sabe por que a criança é assim? Porque está copiando você. Entendeu? Eu não posso. Eu vou ter que ser muito imparcial, mesmo sendo parcial, acreditando ou num lado ou no outro. Às vezes, sabendo que o que eu queria era isso, mas o melhor para a criança é o outro. Não sei se eu tenho estômago nessa altura, talvez eu esteja muito velha para botar cabresto e voltar para casinha, entendeu? Eu também penso nisso, viu, Noemeli? Ó, eu acho que você não tá velha pra nada, na verdade. Se você acredita, você ganha. Se você acredita e ama o que você faz, você... É falar assim, amar o que você faz, você não trabalha nenhum dia. É verdade. Você trabalha até 1h30 com gosto, você segue cansada, com dor. Muitas vezes eu passo por cima de mim mesmo, mas eu vou na maior das paciências. Por quê? Porque é o que eu gosto. Eu acho que é o meu papel poder ajudar. Porque e hoje eu falei, até para essa cliente que eu estou falando para vocês, que eu peguei agora, eu falei para ela, vamos assinar o acordo. O acordo é o que eu assinaria se fosse para mim. Porque eu falei, se a gente brigar, a gente vai chegar 2 anos e meio depois no mesmo resultado, ou melhor, um resultado pior, porque não vai vir metade do que a gente escreveu aí de regra, de coisa, escrito por um juiz. Você quer brigar, eu estou preparada. Mas você vai sair perdendo. E você vai assinar isso para mim de que eu te avisei
agora de que você vai passar por um processo extenso, sem necessidade para nada, entendeu? Bem complicado. Pois é. É complicado. Ana, olha, só pra te apaziguar, se é o que eu tô nessa condição, você não tá velha para nada. Só que eu acho que realmente você é uma excelente advogada. Desde a época que eu acompanhava você na faculdade, já acho assim, velho. Engraçado que o nome da minha mãe também é Ana, né? E você é muito parecida com ela, o jeito de Ela falar, é ano assim. o quê? Ela é ano o quê? Ana puro. É só Ano Ana. puro. Você é Ana o quê? A maioria, você sabe que eu brinco e falo assim, eu levei 40 anos da minha vida para virar só Ana Brocanello, né? E aí eu conto, porque eu sou Ana Amélia, e eu sou Amélia por causa da minha bisavó. Eu chamaria Ana Cláudia, minha mãe pegou birra de uma vizinha, e aí eu virei Ana Amélia, porque a Amélia era minha bisavó, né? A mãe da minha avó, mãe de pai, acabei virando Ana Amélia. E só me chama de Ana Amélia minha mãe, quando tá muito brava, quando minha mãe fala Ana Amélia, eu nem sei há quanto tempo minha mãe não fala Ana Amélia. Ela me chama de filha. Quando ela me chama de Ana, a coisa já pegou. Quando me chama de Ana Amélia, são os amigos antigos que ainda me chamam de Ana Amélia. Pouquíssimas pessoas me chamam de Aninha, que eu não gosto, mas a maioria passei a ser Ana, então a maioria nem sabe que eu sou Ana Amélia. E o Brocanello, na hora de montar o nome do escritório, Coutinho tem muita gente. E aí eu falei, não, vou ser o Brocanello, que é uma coisa bem diferente para ser. Virei Ana Brocanello. Então hoje, dentro do meio, sou conhecida como Ana Brocanello. Pouca gente sabe que eu sou Ana Amélia, certo? Pois é, minha mãe é só Ana mesmo. E é isso, né? Acho que não tem idade quando a gente quer realizar as coisas. Só que a gente tem que se convencer de que a gente nasceu para algumas coisas na vida, né? Eu acredito muito nisso. E eu mesma nasci para advogado. Nem se eu quisesse agora, não faria outra coisa. Eu gosto muito da advocacia. É viciante. Para quem não é, isso daqui é viciante. E para mim não é viciante ter uma procedência depois de um processo tão gigante. Não é. É ver no cliente, às vezes, num acordo que eu falo, caraca, eu não assinaria isso nunca, mas é a vontade do cliente, ele sai super satisfeito, super feliz com aquele acordo, porque você sabe que você deu o melhor e você entregou o que ele quer. Para mim, não tem preço maior. Muitas vezes, tá, Noemeli, não só no direito, mas em muitas coisas, quando às vezes você é apaixonado pelo aquilo que você faz, você vai ter o reconhecimento. Nem sempre meu cliente chega e me reconhece, às vezes em processos, já tive processos gigantes que a pessoa vira as costas sem me falar um obrigado. E já tive processos tão pequenininhos que eu sei que aquele dinheiro para o cliente faz tanta diferença. Foi lá, comprou. Quantos, assim, me pagam? Uma cliente me pagou com pêssegos da plantação dela. Isso não tem preço. Entendeu? Isso não tem preço. Trazer, ou às vezes falam para mim, doutora, rezei tanto por você. Eu falei, é isso que me mantém de pé todos os dias. Fala isso, a sua palavra para a gente despedir. Olha lá, bateu 1 hora, tá vendo? Falei que a gente Facinho, né? Facinho. Pois é, eu quero agradecer para todo mundo que participou. Teve uma galera aqui que eu não consegui falar, mas quero mandar beijo para todo mundo. Agradecer a você pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada. E eu fico muito satisfeita e também como é que eu posso dizer, acolhida quando eu vejo profissionais como você, que tem essa cumplicidade, essa urbanidade com os demais. A gente sabe quanto é difícil, enquanto mulher, encontrar isso no nosso meio, na nossa profissão. E a internet nos possibilita essas vivências. Desejo para você muito sucesso, muitos honorários, muitos clientes. Espero que a gente consiga se encontrar pessoalmente em algum momento. E venha para a Bahia comer uma acarajé aqui, ó, daqueles.